Uma ótima noite a todos. Vamos iniciar essa live com esse tema que para muitos ainda é um tabu, pouco falado, mas é um tema que precisa ser falado mesmo, né? Informação é tudo. Então, adultos informados, crianças protegidas. É um tema que a gente aborda para prevenir, né, o abuso infantil, e a gente vai falar também, além da prevenção, né, como identificar é, sinais que pode identificar um abuso, as suas consequências, que muita gente, a gente atende bastante, pessoas que foram abusadas e não sabem que consequências na vida dela foi causada daquilo. Dani, se apresenta aí pra gente, né? Para quem não me conhece, eu sou Daiane Souza e estou falando aqui de Itabuna, Bahia. Vá, Dani, Hum, você. Eu sou Daniela Pellegrino, terapeuta, não é? É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre esse assunto. Daiane, é um prazer estar aqui com você junto, Igualmente. abordando esse assunto, não é? Eu sei que é um tabu, realmente não se falam, né, sobre esse assunto, principalmente pessoas que já viveram, não é? Realmente é muito conveniente. Viemos aí de um maio, não é? Que se aborda e é levado isso, né? Um movimento muito importante, mas com o nosso sentimento, não é? Diante desse movimento, é não parar, não é? Então, trabalho com mulheres, não é? Há muito tempo, e hoje, é, clinicamente falando, as mulheres que se aproximam, e a maioria, não é? Salvo exceções, todas tiveram experiências a respeito do abuso. Então, falar sobre isso é uma porta, né, que se abre. E parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado por ter sido convidada, não é? Eu que agradeço, Dani. É um prazer estar aqui contigo falando sobre esse tema, né? A gente vai abordar aqui, né, a parte de conscientização, informação e também alerta e resolução, porque um Sim. abuso que não é tratado, ele tem as consequências, né, agravadas para o resto da vida. Então, a gente vai estar falando sobre esse tema todo, né? O que que nos trouxe, né, a falar sobre esse tema? É como a Dani falou, clinicamente falando, ela atende mulheres, eu atendo famílias, é, crianças, né, que foram abusadas, que está com um mau desempenho na escola, essas consequências a gente vai falar mais para frente. Então, assim, o que que eu quero iniciar falando aqui? Uma coisa muito importante, e a gente que eu vi até em um workshop que eu participei sobre educação sexual na infância, falando sobre sexualidade de uma forma que a gente precisa ver, né? Porque muitas vezes a gente fala, o que que é sexualidade, né? A gente já imagina sexo? Não, gente. A sexualidade, ela tem a sexualidade infantil e a sexualidade adulta. Então, a criança, ela não tem esses hormônios sexuais. Então, muitas vezes, elas são até julgadas quando são abusadas. E muitas vezes, por medo, por culpa, acabam não contando. Por quê? Eu trouxe um dado aqui muito importante, que às vezes a gente até se assusta de ver, que é a quantidade de pessoas abusadas notificadas. Isso são casos notificados. São mais de 75 mil casos, trouxe a nível Brasil, né? Porque a gente está falando aqui da Bahia de São Paulo e tem muita gente aqui misturada de vários locais. Inclusive, coloquem aí já para a gente saber de onde vocês estão vendo a gente, de qual cidade, de qual estado. É muito bom, né? Saber até onde a gente está indo, né? Então, são mais, exatamente, teve um comentário
e são julgadas por gostarem dos seus abusadores. Exatamente. Muitos casos acontecem realmente porque os abusadores, infelizmente, né, são justamente as pessoas mais próximas. E é o que a gente traz aqui, a sexualidade, que é a nossa base de infância, ou seja, toda a nossa base, ela vem da infância. Então, assim, nós temos como se a gente, aqui é o ser humano, que é a nossa base, é a nossa infância, a nossa sexualidade. E aqui são as ramificações, o que a gente vai se tornar, né? Homens, mulheres, as profissões que a gente vai ter. Então, que base que a gente está tendo? Se você tem uma base de amor, de carinho, de proteção, você vai crescer o quê? Uma mulher, um homem, um adulto, um adolescente, o quê? Confiante, uma autoestima alta, vai saber resolver seus problemas. Agora, se sua base é medo, pressão, entendeu? Como vai ser esse adulto? Vai ser um adulto que vai se esconder das pessoas, porque vai viver naquela base de medo, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Por que a gente trazer isso hoje aqui? A nossa base é a nossa infância e a nossa sexualidade, ela vem desde o ventre. Os nossos genitais, o nosso corpo, tudo isso faz parte da nossa sexualidade. E muitas vezes a gente, por repetir um padrão, a gente não fala isso em casa. Quem aqui fala em casa com as crianças? Quem tem filho ou, ou parente ou qualquer pessoa próxima, coloca aqui, vocês falam sobre sexualidade em casa? Tem alguém que fala? Coloca aí para a gente saber. Então, continuando aqui, a nossa base, a terapia que a gente trabalha, né, que é a TRG, ela trabalha justamente desde a raiz. Então, se a infância é a nossa raiz, se a sexualidade é a nossa raiz, então, o que que a gente tem que pensar como sexualidade? Ó, a gente tem aqui uma anfitriã, ó. É só eu vir gravar, ela vem para cima, ela adora ficar aqui. Então, o que que a gente tem que ter na nossa mente sobre base? Amor, carinho, afeto. Então, isso é importante demais, demais para que o nosso desenvolvimento futuro seja um futuro bom. Então, por isso que o abuso... Ai, Belinha, deixa eu tirar a gata. Ela fica em cima do celular, imagina. Então, resumindo essa parte, você quer explicar um pouquinho, Dani, da parte do cérebro? Quer falar? Sim, eu acho que foi bem pontual, não é? A nossa infância, quando ela é cercada de segurança e confiança, traz, né, para a criança esse olhar de posso confiar. E quando você falou, não é, esse ciclo onde a gente vive e o quanto as crianças são vulneráveis e o quanto o olhar dos pais é importante, não é, para essa fala, né, para esse conhecimento, levar o conhecimento para as crianças e pontuar mesmo, ser sincero, verdadeiro, não tem meias palavras, chamar em cada fase da sua idade e falar abertamente. Porque se a gente não fala, e se a gente não chega primeiro como pais, como o instrutor, o cuidador, se a gente não trouxer na nossa casa a abertura sobre essa fala, sobre o conhecimento de como é a sexualidade, lá fora o mundo traz para eles, mas de uma forma distorcida. Sim. Então, é corrompido isso, né? Diante das nossas crianças hoje, das maneiras mais torpes, não é? A internet está aí, é uma forma, não é? O quanto o olhar dos pais tem que ser atento a isso, para os filhos, para as Exatamente. crianças, o quanto é importante. E quando você falou, né, da segurança, de se tem alguém que fala, não é? Tem muito tabu sobre a sexualidade mesmo, e o olhar
para as crianças intocáveis, sempre bebezinho, mas não são, e você falar abertamente a verdade, sempre a verdade. Se perguntou, se está questionando ou se tem uma dúvida, nós temos que chegar primeiro, antes que Isso, outros cheguem e falam diferente. isso até a colega aí comentou, teve um comentário aí falando justamente sobre isso. A sexualidade é um tabu. Porque Sim, as pessoas verem sexualidade como sexo, né? Só que não é bem assim. A sexualidade, ela envolve todos os aspectos. Aspectos físicos, cognitivos, sim, relacionais, né? Espirituais, autoestima, é valor pelo seu corpo, pelo corpo inteiro, valor pelo corpo do outro, é ensinar o cuidado que você tem que ter, né? A higienização, o cuidado, o carinho com o seu corpo. Então, isso tudo, como você falou, cada etapa, cada fase, cada idade tem a sua forma de falar. Então, a gente precisa. E a informação, ela é o primeiro passo, né? sim. Você se informar, você pesquisar sobre o assunto. Eu mesma, assim, eu sempre gostei de estudar. Mas depois que eu casei, pense que, assim, eu sempre tive isso na minha mente. Qualquer problema que tiver, eu vou conseguir resolver estudando e lendo de alguma maneira. Então, assim, com essa minha experiência, minha mesmo, você entra, você casa, você acha que vai ter uma vida maravilhosa, mar de rosas, mas não é, sempre vem o conflito. Porque relacionamentos, todos eles nunca vão ser é, o conto de fadas. Pode ser com o marido, pode ser com o filho, pode ser com qualquer pessoa dentro de casa, amigos, trabalho. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que saber gerenciar a sua emoção. Você Sim. tem que saber resolver aquilo ali. Então, eu tinha isso sempre na minha mente. Então, qualquer coisa que eu via diferente no meu casamento, eu ia lá ler, ia comprar um livro, ia buscar. E percebi que a única maneira que a gente tem de resolver nossos problemas é comunicando, é a comunicação. Sim, Tanto que essa comunicação ela é tão importante, né, Dani? sim, Interna. Tanto que o nosso corpo, ele se comunica com a gente. As doenças mesmo, né? As consequências do abuso é uma comunicação do corpo que aquilo não está bem. Então, a comunicação, a informação é muito importante. Então, nesse assunto, nesse tema mesmo, sexualidade, a gente tem que abrir o quê? A nossa mente para ver que sexualidade não é sexo. Sexualidade, você vai ter a sexualidade infantil e a sexualidade do adulto, onde a sexualidade infantil, onde a criança não vai ter, ela não tem esses hormônios todos, não tem prazeres sexuais, entendeu? Ela vai começar essa parte dos hormônios lá na puberdade. Então, assim, esse período de infânciazinha é aquilo, é o afeto, é o amor, é o carinho. Então, por que que essas crianças são abusadas? Muitas vezes porque não tem isso na sua base. Então, às vezes, a primeira pessoa que ele encontra ali, ela vai aceitar, porque os abusadores, infelizmente, eles dão o quê? Dão o que a criança quer, dão carinho, dão amor, dão presente, então dão tudo que ela precisa, mas ela não está ali recebendo aquilo com uma maldade, com um prazer sexual. Jamais. Essa sim, parte do prazer, dos hormônios sexuais, isso tudo vem depois da puberdade com para o adulto. Aí já vem a sexualidade do adulto, é onde você já trabalha diferente com o adolescente. Você já vai ensinar é. de uma maneira diferente, não é verdade? E a mente da criança ainda está em desenvolvimento, não é? Em formação. Sim. E não tem ainda o discernimento do certo e do errado. O que ela busca é exatamente isso, aceitação, proteção. E o que ela vê nas Sim. pessoas, nos adultos, é isso, a figura, né, que está ali para cuidar, para proteger. E, na verdade, os abusadores, eles estão nesse ambiente, a maioria, não é? É bem nesse ambiente onde a criança busca a, o conforto, a segurança. E Isso. geralmente, com toda certeza, né, a maioria dos casos que a gente ouve sobre os abusos são pessoas ligadas
a família, pessoas de alta confiança, que os pais deposita total confiança. São pessoas acima de qualquer suspeita. Então, a Exatamente. criança, ela não tem esse discernimento, esse lugar é perigoso, essa pessoa está fazendo algo que não está certo. Ela não tem o discernimento, é o que você disse. A sexualidade, ela não entende o que é. E criança tem, como a gente já estudou, sobre a ficção mecânica, não é? Ela sente Sim, o prazer, mas é mecânico. Ela nem sabe para onde vai o porquê. E é isso, e é aí que entra numa linha que é levada para a culpa, porque quando ela vai crescendo e vai tendo entendimento de onde leva aquela sensação, ela se sim, culpa porque permitiu, porque exatamente. aceitou, porque não pediu ajuda. Então, essa é eu falo, é a gaiola da prisão eterna, quando você não se abre para um cuidado. Então, é uma prisão que você leva para a sua vida adulta. Então, a criança não discerne, não é? E por isso Exato. que o nosso olhar como adulto, né, como pais, é acreditar. Quando alguém ou alguma criança falar sobre abuso, ou sobre até mesmo comportamento, né, diferente. E esse é um olhar que nós temos que ter, mudança de comportamento das nossas crianças. E uma coisa assim que eu falo muito para as crianças que estão que estão ao meu redor, elas não são obrigadas a beijar ninguém. Sim. E nós crescemos nesse lugar, não é? Nós crescemos assim, nossos pais, eles eram assim, respeito o mais velho, pede benção, dá a mão, abraça, e aquela frase, deixa de ser chata, dá a mão, Uhum. o abraço, dá o beijo. Então a criança não quer, não force, não force. Sim. Porque ela vai entender e vai registrar na mente dela de que ela tem que ser a boazinha e de que ela tem que aceitar o abraço, mesmo ela não querendo. E ela vai ter que aceitar o beijo forçado, mesmo ela não querendo. Porque criança, ela associa e generaliza. É esse, né, o movimento, né, o entendimento da criança. Exatamente. Aí ela fica, é aquela, é uma, é um triângulozinho, né? Entre medo, vergonha, culpa. Aí isso se resume, o abuso em si, né? Se começa desde pequenininho. Aí o pequenininho não vai entender, porque eu gosto muito de explicar essa parte, principalmente para quem tem filho, né? Tem até um cérebrozinho assim que eu gosto dele, de mostrar. O nosso cérebro ele é dividido em três partes, né? O consciente, o límbico e essa parte de baixo que é o inconsciente. Sim, Então, como é que funciona isso? Quando a gente é criança, quando a Dani falou, né, que as crianças ela não têm esse entendimento, a gente falou isso várias vezes aqui. E realmente, por que que eles não têm esse entendimento? Porque quando a pessoa nasce, ela não tem esse cérebro todo formado. Esse cérebro ele vai se formando aos poucos. A gente vai ter esse de baixo, que é o reptiliano, que é um cérebro que o corpo usa como luta e fuga. Isso é para a gente nos defender e nos proteger. Então, por isso que as crianças, elas se defendem como? É gritando, é chorando. Então, cada fase, enquanto ela não consegue falar, ela faz o quê? Ela chora. Tá com fome, chora. Tá com sede, chora. Tá com xixi, chora. Então, muitas vezes esse choro irrita as pessoas. Só que esse choro é a comunicação dela. E ela vai crescendo, ela continua comunicando. À medida que esse cérebro vai se desenvolvendo até mais ou menos a adolescência, a criança ainda não tem esse cérebro todo formado. Esse cérebro vai se formar todinho. Hoje, já há quem diga que é 24 anos. Tem pesquisas, né? sim, Era 21 até ano passado. Esse ano eu já li alguns artigos que até 24 anos tem pessoas que não têm o cérebro todo formado.
Então, muitas vezes a gente quer o quê? Exigir da criança uma responsabilidade que ele não tem. Ou seja, como é que eu vou ter responsabilidade se eu não tenho a parte do cérebro que é para ser responsável? Quem tem essa parte é o adulto. Então, por que que os adolescentes, eles são, querem tudo muito rápido, querem tudo muito bom? Porque eles estão formando essa parte do cérebro emocional. Então, eles vivem com o cérebro de luta, fuga e emoção. Aí junta o hormônio, né, e mistura tudo. Então, nesse momento, é onde essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, ele não está formado. Então, não tem como essa criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela ter noção que está sendo abusada. Ela não, ela vai entender que aquilo é carinho, que é bom, que é amor. Então, vai crescendo um pouquinho. 7 anos já tem o que a Dani falou, já começa a fricção mecânica. Então, as partes íntimas não têm desejo sexual, mas tem sensação de bom. Então, assim, para ele continua sendo bom, para a criança continua sendo bom. Só que aí, quando ele chega na adolescência, que ele já vai, o cérebro pensante, né, que a gente fala, o consciente, vai já se formando, então terminou de formar das emoções, o límbico, ele já consegue sentir aquela emoção diferente, vai vindo as emoções diferentes. Aí é onde começa, né? Ele entender que aquilo não é certo, aí ele começa a se culpar porque não pediu ajuda, porque não. E aí fica sem querer contar. Tem criança que até ensaia para contar. Então a gente ouve Sim. casos assim que é triste, porque imagine, né, uma criança ir contar para a mãe, aí que o pai ou o padrasto ou o irmão ou o primo, porque na maioria das vezes são essas primeiras pessoas que são os abusadores. A maioria dessas pessoas são abusadores internos. Então, cuidadores, entendeu? Então, como é que essa criança vai contar? E o que que ela vai receber de lá? Se é uma criança que recebe muito grito, muito tapa, muita surra, que é uma repetição de padrão, né? Isso não é culpa. A gente está aqui num ambiente em que a gente não procura culpados, né? Não é porque eu sou culpado porque eu bati no meu filho, não. Você repetiu um padrão e deu o seu melhor. E tá tudo bem. Agora, a partir de hoje, você já tem esse entendimento, você vai procurar se politicar com essa comunicação. Vai procurar uma comunicação mais afetiva, né? Então, essa criança vai contar, aí como é que ela conta? Ela vai. Aí essa criança tem dentro dela? Tem medo, tem vergonha e tem culpa. Aí, com esses três sentimentos, como que será essas consequências, Dani, desse adulto? Olha, quando você traz essa linha, olhando o quanto a pessoa, a criança se sentindo desprotegida num ambiente onde ela está sendo manipulada, usada, e quando ela vai crescendo, percebendo mesmo que ela está num círculo vicioso e algo que se repete, e essa questão de viver esse ambiente hostil, abusador, e em todos os sentidos, não somente no abuso sexual, mas no abuso verbal, psicológico, em todas as áreas, não é, onde a criança se vê vulnerável, ela sempre vai buscar segurança, então ela entra nessa compulsão à repetição. E você percebe que pessoas que já viveu isso na infância, ela se vê numa linha contínua, onde ela sempre atrai abusadores. Então, eu vou falar assim por experiência própria, porque eu vivi isso na pele como criança e fui crescendo adolescente, tendo que me esconder. Então, e eu vivi uma vida adulta, né, crescendo nesse lugar, não é, de desproteção o tempo todo, a falta de coragem e o medo de expor. Então, o abuso, ele leva a pessoa, a mulher, e isso não é só com mulher, não, crianças são os meninos também. As nossas crianças vulneráveis, desprotegidas, e não porque os pais querem, mas porque à nossa volta tem pessoas cruéis demais
e se esconde numa capa de herói, de pessoas acima de qualquer suspeita. Então, essa linha atenuante que envolve a pessoa que foi abusada no início, e você explicou, né, sobre o nosso inconsciente, como é o nosso cérebro, e assim Deus criou, não é? O homem, a mulher, Deus criou a família, e nós temos uma necessidade de sermos protegidos e amados. Então, nós buscamos isso, a nossa principal busca é pela felicidade, e essa é uma das regras do nosso inconsciente, buscar a felicidade. Mas quando eu não encontro, eu entro numa compulsão à repetição. Então, eu fui abusada na infância, e eu vi que esses tipos de relacionamento deu errado, então eu tenho que buscar ser feliz. É mais ou menos isso, e a gente começa a atrair, é uma coisa assim que você fala, puxa, mas sou eu que atraio isso, mas é algo que é uma necessidade nossa, inconsciente, de fazer com que que aquela situação se resolva. Então, eu entro nessa compulsão à repetição e atraio pessoas para que venha me abusar da minha pessoa, tanto na parte sexual, psicológica, em todos os sentidos. E é bem como eu falo também, não é? Na palavra de Deus, quando Jó fala, o que eu mais temia me sobreveio. É mais ou menos isso mesmo, e é isso na pele. Então, o que eu mais temo, o que eu mais foco, isso vem sobre mim. Então, eu entro numa compulsão à repetição. E eu vou atraindo pessoas, e aonde eu vou, tem sempre alguém querendo fazer algo, e, e as consequências são desastrosas, horríveis. E A gente atinge entra sempre várias áreas da vida, né, Dani? A parte totalmente. profissional, autoimagem. Eu atendi uma mocinha mesmo que ela não andava sozinha, ela tinha uma dependência emocional muito grande e, e tinha muito medo de se expor, tinha pânico de estar no meio das pessoas, de estar onde tinha muita gente, tinha fobia de lugares escuros, que ela era abusada em um local escuro. Então vem tudo E, isso, né? e cada pessoa, ela tem o seu escape, não é? A sua fuga. A minha experiência diante do abuso me levou a me esconder, me levou a ser uma pessoa dependente, a aceitar tudo, aceitar as pessoas, a decidir por mim. Então, esse lugar de dependência emocional, de não ter uma identidade, de não saber o que você quer, nem para onde vai, nem isso é horrível. E é horrível viver nessa prisão, sem saber para onde ir, como ir, o que você quer, como você quer, que jeito você quer, as suas preferências, porque você entra num lugar de agradar as pessoas. E a minha experiência foi por Tem um dificuldade tempo, de dizer não, né? Dificuldade sim, de dizer não. totalmente, totalmente. Você se submete a querer que o outro, não é, olhe para você e que você merece ser amada. Então você está sempre o tempo todo provando para o outro, sempre provando para o outro que você pode ser amada. Então é uma prisão. E se a gente não olha para as nossas crianças, a gente deixa, não é conivente às vezes, não olha e não presta atenção com as mudanças de comportamento, porque eu era boazinha, a quietinha, aquela que tá tudo bem, mas eu não queria era que ninguém me reprovasse, porque eu também carregava comigo esse esse tabu, não é? Essa vergonha, esse medo do que vão pensar de mim, vão falar que eu fui a culpada porque eu estava me culpando, né? Exato. E na verdade nós somos vítimas, nós não somos o culpados, não é? E tem muitas pessoas que se sentem culpadas
por ter sido abusada, não é? E A não é culpa maior que culpa, né? é grande demais, porque você se julga por não ter se defendido, você se julga por ter carregado, não ter pedido ajuda, por não ter conseguido falar para ninguém, porque envolve pessoas, né, da família, o que vão pensar de mim, o que vão pensar do fulano, cria um ambiente ali para você de prisão totalmente, e você carrega isso. Uhum. Então, para onde vai? A sua vida adulta, quando você se depara por pressões, por situações de decisões que você tem que ter conversas difíceis, você não tem, porque quem reage, não é, diante das dificuldades é aquela criança acuada, desprotegida, e o que vão pensar de mim se eu falar? Então, o meu olhar, a minha proteção, a minha fuga foi me esconder. E por muito tempo eu vivi como a mulher invisível, não é? Já colocaram esse nome em mim, mas porque para mim era desconfortável, não é? Mostrar a minha verdade, falar o que eu pensava, porque eu não queria sair desse lugar da boazinha, da certinha. E como é ruim você viver sem uma identidade, não é? E isso levado para os seus relacionamentos também é desastrosos, porque você gera em você a repulsa, até mesmo dos relacionamentos, casamentos. Tem muitos casamentos frustrados que as mulheres acham que o problema está no marido que não entende ela, mas Isso, muitas vezes ela não você me se fez entrega. lembrar, você me fez lembrar agora de foi ao contrário, um rapaz que eu atendi, que ele achava que ele era o problema. Então, toda vez que eles iam ter relações, ele não conseguia dar o prazer que ela merecia, ou que ela não sentia o prazer total com ele. Então, o que que acontecia ali? Ele achou, eles se separaram, na realidade, antes de conhecer, de me conhecer, e ele foi procurar tratamento, porque ele estava preocupado com ele. Aí ele falou assim, se eu arrumar outra mulher, vai acontecer a mesma coisa. Então, o que que aconteceu? Quando ele veio para a gente me contar todo o caso, né? Foi que eu identifiquei e expliquei para ele a questão. Ele, ó, se eu soubesse, a gente não tinha separado, ela tinha se tratado, mas ela também já estava com outra pessoa. E isso de relacionamento acontece muito. Chega é, a família, o casal, né, para ser atendido, e você nota ali o relacionamento que não está legal. Sim, Então, quando você vai buscar um ou outro, sofreu um abuso na infância. sim, Quando você trabalha isso, tudo fica bem. Então, o importante do tratamento, né, de tratar o trauma, isso é importante, desde pequenininho até a fase adulta mesmo, porque muita gente não tem esse conhecimento, né, que existe um tratamento de uhum, trauma, existe como se libertar disso, né? E você tá exatamente. aí, né, Dani, para contar essa história de superação E, maravilhosa. e olha que para chegar aqui, olha, eu tive que enfrentar, encarar, e dói para valer. Mas dói para nunca mais doer. E tanto é que até conversar sobre isso, né, sobre os abusos e sobre o padrão de comportamento que eu tinha antes e tenho hoje, quem me conhece hoje sabe muito, né, o quanto eu mudei internamente e externamente. E, e eu não deixei de ser quem eu sou, não é? A que fala calminha, que fala, né, que é ponderada, tem característica que somos nós, que é nossa mesmo, né, que Deus criou, Deus fez com perfeição, e eu também aprendi a olhar dessa forma, o quanto Deus é perfeito, não é, o quanto Deus é detalhista, e quanto dentro da perfeição dele, não é, e crendo nessa perfeição, ele não vai fazer nada imperfeito. Então, eu não fui um erro, como muitas vezes eu achei, não é? Que eu era um erro, que eu, que eu não deveria ter nascido, e que para mim todas as coisas davam errado, e que os relacionamentos também era frustrante, mas não é.
Mas quando a gente olha internamente, dentro de nós, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus projetou, o relacionamento, não é? A sexualidade, o sexo, é para o casamento, não é? E eu vi aquilo, e eu carreguei comigo, e olha, dou graças a Deus e louvo a Deus pelo meu marido, ele teve muita paciência comigo, e muitas vezes, como você falou, né, o caso do seu cliente, acha que o erro está nele, está no parceiro, mas o quanto é importante esse autocuidado e saber o porquê você vive aqueles conflitos, não é? Então, eu busquei ajuda, eu sou cristã, e eu sei que nesse meio também tem muitos tabus e muito peso, não é? Essa questão das pessoas se olharem e achar que não pode ter problema, porque a fé tem que ser inabalável, e já que eu estou ali, eu creio em Deus, eu sou cristã, eu não posso, né? Eu não posso sofrer, eu tenho que mostrar ser forte o tempo todo. E não é verdade. Deus é o primeiro a reconhecer que nós somos frágeis, não é? Quando a gente olha para a nossa humanidade, não é? A gente reconhece que somos fracos, frágeis, que somos dependentes de Deus, tudo muda. E quando eu olhei para esse lugar e sabia que eu tinha que saber o porquê no meu relacionamento, por que eu estava fazendo meu marido infeliz, por que tudo aquilo não estava tendo comunhão, se a palavra de Deus falava para mim que o casamento era uma obra divina, linda, né, que a sexualidade e o prazer, ele acontece ali no casamento. Então, para mim, era difícil entender isso, porque eu me escondi dentro da religiosidade, e eu achava que eu tinha que ser a forte, eu tinha que aguentar, mas eu estava carregando o meu marido comigo, e graças a Deus eu louvo a vida dele mesmo, por ele ter tido muita paciência, e também me incentivado a me cuidar. E ele falava, tem alguma coisa errada? Eu, não tem. Não tem nada de errado, o problema Olha, não olha sou a eu, é você. comunicação, né, Dani? Olha a Não é? gente voltando aqui para a comunicação. Quando a gente identifica isso, é muito importante, porque eu trabalho com casais e eu sempre falo assim, olha, eu, eu sou a favor de casamento até que a morte os separe. Sim, Se tem alguma coisa errado, tem que tentar corrigir. A não ser que você casou sem amor. Aí eu não aprovo, não. Mas se tem amor ali, vamos regar essa plantinha, gente. sim, tem Tem que um problema cuidar. de relacionamento, vamos conversar, vamos ver o que tá comigo, o que que tem com você, o que que... Então, a comunicação, a busca, igual eu estava falando, eu sempre busquei resolver as coisas na minha vida, estudando, buscando, no relacionamento e depois com filhos. Hoje, a gente está aqui, eu e Dani, estamos aqui numa missão, né, Dani? Sim, Divina. Porque a gente não escolheu estar aqui, a gente foi escolhido. E a gente exato. está aqui hoje, eu e ela, também é projeto divino. Porque a gente conversando, a gente chegou a esse denominador comum. Essas Exato. pessoas precisam ser informadas. São casamentos que estão sendo destruídos. E muitas vezes as pessoas, hoje, o mundo está tão assim, tudo é separação. A pessoa já chega no consultório ali, eu não aguento mais, quero separar. Como assim separar? Não Calma. pode, tem que estar calma, respira, vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, isso não é só com casamento, é com relacionamento, Vamos é no trabalho, é em casa, né, Dani? Tudo isso vai envolver. Você já contou a sua parte da sua. Como foi que você conseguiu superar? Não. Então, para mim foi um processo longo, não é? Eu sei que, assim, Deus, ele tem feito uma obra muito grande na minha vida, e por um tempo muito longo, e eu falo, assim, que Deus também tem muita paciência comigo, e hoje eu falo assim, a igreja, num todo, eu não estou falando religião, mas a sua comunhão com Deus, o seu lado espiritual, porque nós temos, né, você falou sobre o nosso cérebro, ele é dividido aí em três partes, nós temos
o nosso inconsciente e as regras do inconsciente, mas temos também corpo, alma e espírito, não é? Somos um ser também, e muitos falam tripartido, triuno, como seja, não é? Nós não estamos falando aqui de religião, mas nós estamos falando de Deus, de fé, não é? Independente de qual seja a religião, mas nós temos um corpo que dentro dele habita uma alma e um espírito. Então, o corpo, quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo, exercício, alimentação, saúde, prevenção, a nossa alma, não é? A nossa mente, vontade e emoção, e o nosso espírito, onde está ligado a nossa comunhão com Deus, a nossa intuição, o quanto essa comunhão com Deus, ela não deixa com que a nossa mente controla as nossas emoções. Então, há um equilíbrio. E quando eu fui buscar ajuda, na verdade, eu já estava no caos, né? Eu estava no caos. Meu casamento também sendo destruído, meus filhos pelos cantos, então eu fiz uma leitura e Deus foi muito cuidadoso comigo, sempre colocou pessoas à minha volta que me alimentaram espiritualmente, me acolheu minha família, e isso, assim, eu sou grata a Deus. Mas, diante até mesmo da palavra, e a palavra fala ali em Romanos 12, que não é para a gente se conformar, então não se conformeis com esse século, e é exatamente esse lugar que eu entrei, sabe, não me conformar, eu não me conformo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então por que eu estou vivendo um casamento assim? Por que a minha casa está assim? Eu tô na igreja, eu tô seguindo, eu sirvo, então vem as justificativas, não é? Mas o que eu estava fazendo? Nada. Eu estava vendo as coisas acontecerem, e o quanto o abuso, não é, lá da infância, me remeteu a todos os sintomas na minha vida adulta, era consequência de tudo aquilo que eu tinha vivido e eu estava carregando comigo. Então, primeiro, não me conformava. Aí fui buscar ajuda. Mas primeiro, diante da parte espiritual. Mas quando você entra na parte espiritual e a sua mente te controla, nem a conexão com Deus você consegue ter. Vem Verdade. muito, não é? Fala, ué, mas você busca Uhum. Deus, está ajoelhada aí orando, mas seus pensamentos são esses? A sua ação são essas, mas você precisa ser certinha, porque tem pessoas que se espelham em você. Então você não admite ser fraca e nem Aí reconhecer seus procura, erros. procura um culpado, né? Aí muitas vezes não quer culpar ali aquela pessoa, às vezes porque até é uma pessoa próxima, e Exato, acaba culpando Deus, né? Por que deixou acontecer isso comigo, né? Porque aí é onde a fé enfraquece, e é terrível isso. exato. E ter pessoas do seu lado que te impulsiona, te leva é essencial também, não é? Então, eu me acerquei de pessoas que estavam à minha frente, espiritualmente, profissionalmente, pessoas de condutas que me abraçou, realmente. E eu sou ainda muito privilegiada. Nós aqui cuidamos da alma, não é? Da mente, da emoção das pessoas, mas o quanto é importante isso, eu reconheci. O quanto é importante a gente ter um líder espiritual, e hoje nós temos também, e sempre tivemos aí uma trajetória de cuidados, assim, excepcional, e Deus nos levou, não é, para esse lugar, para a Uhum. TRG, não é, que a gente fala Tem aqui, até um comentário. não é, Eu não estou conseguindo ler todos os comentários, não, gente, tá? Não estou conseguindo. Mas aqui tá como é, exatamente isso estão falando aqui, como as pessoas precisam de profissionais como vocês. Em verdade, muito obrigada. Verdade, Deus é bom o tempo todo. Aí tem aqui um outro, cadê? Verdade, só com a TRG eu pude ver o quanto as minhas emoções atrapalhavam a minha vida espiritual. É verdade. é um E resolver conjunto. as emoções, né? Isso. Aqui tem ter apoio, ter um apoio é essencial.
Com certeza, a rede de apoio é essencial nesse momento. Tem outra aqui. Deus permite os obstáculos em nossas vidas. Cadê? Ah, eu não consigo ler. É que está sumindo os Começa a comentários. dizer aqui, Deus, não está aqui é, comigo. Deus Mas olha, permite. Aqui, Deus permite os obstáculos em nossas vidas para um aprendizado. Deus cuida de nós. Verdade. Vai, a Dani. todo tempo, Continua. Deus é não bom é em o todo tempo todo, tempo. né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu falo que Então, ele quando eu... coloca anjos na nossa vida, né? Sim, E a gente precisa ver esses anjos, porque se a gente não abrir os olhos e buscar a ajuda, igual a gente tem, né, essa ferramenta maravilhosa, que hoje é a única terapia que trabalha presente, passado, futuro e ainda te prepara para o que você quiser ser. sim, Então, se você não abre os olhos para ver isso e fica aguardando, aguardando, mas aguardando o quê? Se Deus já mostrou para você. Então, agora é só você agir. É preciso ter fé e agir, né? É oração. Orar mais ação. Não adianta fazer só uma coisa, só orar, porque Deus ele vai mandar as ferramentas e você sim, precisa ver que está ali, né, à disposição. sim. E cada um tem a sua visão, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua história e a sua experiência com Deus também. Com Então, a minha certeza. experiência, assim, diante da busca foi que eu não me conformei com a vida que eu estava levando e nem a vida que eu estava ali desfrutando. Tinha alguma coisa diferente, fora do lugar. E isso me levou a buscar, como você disse, né? Você, quando tem algo assim, né, na dúvida, você sai em busca do conhecimento. E é exatamente isso. A gente, o povo padece, não é? Por falta de conhecimento. É exatamente esse lugar que eu não queria estar. Então, viver um casamento frustrado, viver um ministério não é assim de aparência, eu não queria dar o meu pior para Deus, eu queria dar o meu melhor para Deus. Eu queria cuidar das pessoas e aonde eu vivia, eu estava sendo cuidada e eu estava aprendendo a cuidar também. Então, eu não queria dar o meu pior, eu queria dar o meu melhor para Deus. E a minha oração era essa: Senhor, eu não quero te dar uma oferta de Caim. Então, eu não queria dar qualquer coisa. E tudo aquilo estava sendo. E o meu primeiro ministério era a minha família. E eu estava vendo a minha família, mas por conflitos internos meu. E o que você falou, não é? A gente sempre quer achar um culpado, então todos estavam errado. Eu era vítima das circunstâncias. Então, a questão, quando falou para mim uma frase, uma pastora, e ela falou assim para mim, não é a pessoa, o problema sempre somos nós. Então, mas como? Eu fui embora para casa com com isso assim engasgado, mas quem fala grosso comigo é o fulano, o ciclano, é ele que gritou, mas não, mas sou eu. O problema está em mim, não está na pessoa. E quando eu olho para mim, eu vejo que a pessoa deu aquilo que ela pôde dar. E por trás daquele Verdade. comportamento, história de dor também. Então, é as minhas referências. Eu estava sempre olhando através da minha lente de dor. Agora, a terapia, antes, não é? E isso assim, louvo a Deus pela vida, né, do nosso professor, porque Todos essa é os uma, dias. não é? Essa é uma regra dessa formação. Eu não posso atender o outro se eu não ser atendida primeiro, passar por essa transformação, por esse cuidado, não é? Então, eu consegui. Na verdade, entrei, né, em todo esse estudo pensando no outro, no próximo, nos meus filhos, na minha família. E quando eu vi que quem precisava mais era eu, porque Eu fui tudo ao começa em contrário, nós. Dani. Eu entrei para mim e aí depois, com o meu resultado, eu senti que tinha que ajudar as outras pessoas. O meu foi ao contrário. Eu E sempre eu buscando para mim. E o meu olhar foi que comigo não tinha nada de errado, não é? Que eu É, olhava
dor do outro e precisava ajudar, eu sempre me coloquei no salvadora. Então, eu precisava aprender e saber mais para eu poder ajudar meus filhos, ajudar as pessoas com quem eu convivia e tá ali numa comissão também de mulheres, né, na nossa congregação. Eu precisava saber mais também para cuidar daquelas mulheres e as outras que cuidavam de mim, e eu tinha que repartir, e esse foi um ensinamento. E eu louvo a Deus a cada mulher que passou pela minha história, pela minha vida, minhas mães espirituais que agregaram na minha vida, né, que trouxe muito ensinamento sobre o amor fraterno também. Isso é primordial, é riquíssimo. Eu nem tenho palavras, né, a esse respeito. Mas primeiro é em nós, foi isso que eu aprendi. Primeiro começa em mim, porque é de dentro para fora, e nada do que façam não é aqui fora, vai mudar o que a gente é. Então, primeiro sou eu, e depois através, não é? Então, primeiro somos nós, Não depois é, através de nós. não é sobre o outro, né? É sobre você. Eu ouvi Exato. essa frase uma vez, e assim, eu trouxe isso para mim, porque quando você olha para você primeiro, você consegue olhar para o outro, né? Sim, e Tem até aquele, o primeiro mandamento, né, que resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, isso você você tem que se mesmo. amar como a si mesmo. Então, você tem que se amar para amar o outro. Se você não Exato, consegue se amar, você não consegue amar as outras pessoas. Então, exatamente. você se doa, se doa, se doa, se doa, mas não, isso não é amor, entendeu? Isso é uma falta. É um vazio que você está cobrindo por algo que aconteceu, né, na sua Exatamente. infância. E o Então, primeiro, abuso, esse é uma consequência também, né, do abuso. Você está sempre você em busca de algo. de aprovação, não E é? Esse lugar, esse lugar é escravidão total. Quando você não se reconhece, quando você não tem a sua identidade, quando você não sabe quem é e o que quer. E tem muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, porque o abuso, a gente fala muito mais, não é sobre os casos que acontecem com mulheres, mas homens também são abusados e, e não falam sobre isso. Já tive clientes também que foram abusados durante a infância inteira e hoje é um adulto sem como chama a palavra? atitude, Atitude. São crianças que foram abusadas ali na infância, homem ou mulher, todas elas. Uma para rebeldia, e nesse caso tinha dois da família, duas crianças que era o cliente e o, o primo, né? E eles foram para rumos diferentes. Então, um foi para o caminho bom e o outro foi para o caminho totalmente torto. Então, o quanto esse olhar, não do abuso, tanto quanto o homem quanto a mulher, o quanto a gente tem que dar atenção e importância, né, de se cuidar, de se tratar, de procurar ajuda. Ah, mas já ficou lá para trás. E tem muito isso, não é? muita gente fala isso. Tem até uma Passou pergunta tanto aqui no tempo, Instagram, daqui a pouco eu vou responder ela. Até passou um tanto comentário aí. tempo. Exatamente. Por- E às vezes até você que passou e viveu, você fala, eu vou tocar nesse assunto, para quê? é, E olha, eu falo esquecer, né? também, Botar uma pedra. né? Por isso que eu falo da importância hoje. Não se dava a importância que está tendo hoje, né, sobre esses cuidados preventivos, não é? O quanto é importante os adultos estar consciente de como funciona. Nós temos aí por trás de tudo isso, né, um mundo podre, doente, pessoas cruéis com criança, com bebês, então vai muito além, vai muito além. É muito, muito cruel, é muito cruel.
para não usar outras palavras, né? Que eu nem sei quais são as palavras a serem usadas por pessoas aí. E não é desvio de comportamento, não tem nada não. A pessoa é doente mesmo. É um abusador, é um criminoso. É um criminoso. Sim, E a gente tem que exatamente. olhar para esse lado, não é? E dar muita atenção. Por isso que a informação é muito importante, Sim, porque alguém perguntou aí como identificar, como observar os sinais. Eu não consegui ver direito a pergunta, mas é basicamente isso que a gente já ia falar mesmo, é ter atenção às suas crianças, né? Lembra que a gente falou no início? Comportamento, comportamento é comunicação. Então, se seu filho, ele está, você percebe a mudança de comportamento do seu filho. Ele é uma criança extremamente tranquila, de repente começa ser uma criança extremamente agressiva, nervosa, ou se ela é mais extrovertida, começa a ficar retraída, tristonha, chorosa, irritada. Então, assim, você tem que buscar a comunicação. sim, Você tem que saber que emoção, o que que aquela emoção está causando no seu filho, por que que ele está assim. Aí é onde a gente entra a comunicação, né? Para conversar, saber o que está acontecendo. E se aquilo permanecer, tem que procurar ajuda. Não pode deixar ou ficar imaginando coisas e querer julgar a criança, né? Me fala, o que que é e obrigar ela, não. Sempre a gente tem que lembrar que a comunicação com a criança, ela tem que ser sempre com afeto, afetividade, amor, carinho. Você tem que passar confiança para ela. Porque a criança é o quê? É o nosso espelho. As crianças são espelhos dos pais. Aí muitas vezes a pessoa quer uma criança calminha, linda, maravilhosa ali, comportada. E qual é o comportamento dela? Irritada, nervosa, e bate, grita. Então, é como a gente plantar morango e querer colher maçã. Então, não existe isso. Se você quer colher morango, você tem que plantar a semente de morango. O exato. moranguinho. Agora, como que você vai educar uma criança dessa maneira? Essa criança, ela não conta porque ela tem medo, ela não sabe o que vai vir dali. Então, a gente precisa observar, Sim, olhar a sua criança na hora do banho, né? Ver os órgãos, né, genitais, se tem alguma marquinha, alguma vermelhidão. Tá sempre olhando para a criança. A questão do sono também é importante. Se a criança dorme bem, de repente começa a acordar de noite, ter pesadelo. Então, isso tudo é comportamento. O nosso corpo, ele faz o quê? Mostra que algo está ruim quando o corpo não está bem. Então, o que que é um corpo bom? É um corpo são. Então, se um corpo está desestruturado, as suas emoções elas não estão reguladas, é porque algo está acontecendo. E vai ser sempre no ambiente. Ou em casa, ou na escola, ou com os amigos. Em algum lugar vai ser, mas nunca é a criança. Sempre o ambiente. Aí, como a gente vai medir o comportamento? comportamento. E a questão dos adultos, né? Chegar, por que não contou antes? Não é É, essa, prazo. assim, não é, e até mesmo adulto. Tem certeza que essa pessoa fez isso, falou isso? Tem certeza? Não é colocar a dúvida na criança ainda do que ela está falando é certo ou não. Mesmo, então, assim, é, esses questionamentos, não é? De você observar e falar, por que que não pediu ajuda? Por que que não contou? Por que que não gritou? Porque essas perguntas e esses questionamentos, a gente que foi abusado, a gente faz isso constantemente. Por que que eu permiti? Por que que eu não falei? Por que que eu não gritei? Por que que eu não chamei? Quando se dá conta do que aquilo que sofreu era um abuso, porque antes, como você disse no início, né, a criança não tem o discernimento do que é um abuso e não. Ela vê que tem alguma coisa estranha. E foi assim que eu Sim, pensei. Tem alguma coisa, não, tá meio estranho isso aqui. Mas acho que é normal. É mais velho do que eu, não é? Então eu tenho que obedecer.
Figura de obedeça os mais, autoridade, né? aquela frase, não é? Então, a pessoa de autoridade é na minha vida, então eu tenho que fazer tudo aquilo que ele fala para fazer, porque tá certo, né? Certo, é. Porque é o que tem que fazer. Então, o quanto a gente fica indagando e questionando a criança, o quanto é ruim, vai fazer com que ela se feche ainda mais e continue ainda sendo alvo de abusos. Então, se não for acolhida, se não tiver um adulto ali percebendo as mudanças, não é, psicológica, porque se tem algo errado, e tem muito isso, né? A pessoa não quer ficar perto da outra pessoa. Vai lá, deixa de ser chata e obriga a criança a ficar. Qual é a Sim, informação que você está dando para essa criança? Que, ó, se o outro pedir, mesmo você não querendo, tem que tem que aceitar. A fazer. gente cresce, não é? Validando aquele desconforto e a gente dando legalidade ao abusador. Então, o quanto a gente precisa ser observadores realmente com as nossas crianças, porque a vida adulta, o quanto é doído você carregar essa mala, essa mochila cheia de traumas, cheia de Como conflitos. pedras, né? Muito, Aí, é muito. aí vem aquela pergunta, né, que não pode calar. E se seu filho te falasse que foi abusado, o que que você faria? O que que você falaria? Como seria a sua reação? A gente tem que acolher, não é? Exatamente. Em primeiro lugar é não duvidar da palavra da criança, porque pode até não ter tido a intenção da pessoa. Um exemplo, a pessoa chegou do seu lado, passou a mão na sua perna, mas ela não tem nem a intenção de abuso. Só que para mim, aquele toque, para mim, na minha visão, foi um abuso, é a minha verdade. Então, para mim foi um abuso e gerou ali em mim Exatamente. de desconfortável. E Então, na realidade né, Dani? Na realidade é um abuso. A gente tem os tipos, né, que é o abuso com contato. E ainda a gente nem falou, que é muito, que está sendo muito grave hoje também, é o sem contato, que é o digital, né? O abuso digital, até pela internet. A gente tem que ter muito cuidado, né? Para a gente que tem criança, tem filhos e parentes, amigos, tá de olho no que eles estão vendo. Muitas vezes tem aquelas pessoas, né, os abusadores, eles abrem câmera, mostram os genitais para as crianças, e isso tudo é abuso. também é Por isso que é abuso. bom E quando evitar falam, colocar fotos, exato, né, sem roupinha, para sim, evitar que sua foto do seu filho não pare na mão de um abusador, que até isso eles fazem. Usam sim, isso, fotos de bebê, de criança comendo, usam fotos de criancinhas sem roupa dançando, entendeu? Para fazer essas maldades, né, sim, digitais, mas que a gente sabe que afeta muito a mente da criança, exato. principalmente Então, nessas fases, né? Então, ó, não tem o abuso, ai, não foi, só passou a mão, não é abuso. Tem pessoas que olham o abuso como o ato em si, mas nem teve penetração, não sei o quê, mas não importa, não importa, ultrapassou o seu limite, trouxe desconforto, trouxe algo que você viu que invadiu o seu espaço, é abuso. Tudo é abuso. Exatamente. Então, não tem só passou a mão. Se eu senti que violou a minha integridade, me colocou em vulnerabilidade, é um abuso. É violência. É violência. Então, quando a criança vier, ou quando um adulto falar também sobre isso, não tem menos e nem mais violência, abuso é a mesma coisa, passando a mão ou violentando E intimamente, tem tudo um é abuso. comentário aqui bem interessante e bem colocado. Espionar a criança em seu momento íntimo também é abuso. É abuso também. Até a criança tomando banho, você ficar olhando ali. Não, isso é abuso. Você está infringindo ali a intimidade da criança. Então, é sim abuso.
e deve ser evitado, né? Sim. Eu acho que os pais precisam buscar, sim, essa informação, né? Muito mais informações. Hoje nós temos muitas ONGs, muitos projetos ligados, não é, a cartilhas, E, a como não é? As igrejas hoje, elas estão muito mais abertas receptivas a levar uma palavra sobre a prevenção, né? Sobre o abuso. As partes íntimas sobre o lugar privado e público, né? O quanto é e importante você ensinar às crianças o que é privado e o que é público. Os lugares que pode ser tocado, sim ou não, aqui pode, aqui não. Os beijos, boca, partes do corpo, partes íntimas, o quanto você já tem que falar com as crianças pequenininha. Não, mas tem 2 anos, não, é nessa idade, sim. já É começar falar a para a sua falar. criancinha de 1 ano, 2 anos, ó, eles são inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Exatamente. Então, olha, mão pode, ó, peito não. Parte da coxa, aqui, não. Partes íntimas, não, não pode. Então, cabeça pode, boca não, não pode. Então, a gente tem E, que mostrar e explicar, ó, sabe o que é privado? Você sabe o que é público? Então, olha, é isso. Então, a sua mão, ela é pública, você pode dar a mão para as pessoas cumprimentar. Agora, tem partes do seu corpo que é privado, é só seu. e, Você tem que guardar. Então, tem muitas informações hoje muito acessíveis e né, toda a comunidade tem acesso. Hoje tem aí a internet, não é? E tem profissionais que dentro da prevenção leva muitos projetos aí para a escola e a gente tem que ter acesso a isso. E a gente tem que com levar, certeza. né? E os abusos estão aí, as pessoas são cruéis, é o lobo na pele de cordeiro, então a gente E, precisa levar informação, né, para os adultos, para os pais, principalmente porque a educação sexual, ela começa em casa, é em casa, a gente precisa levar, não é, levar esse tem cuidado para Tem até que... um comentário aqui que falou assim sobre isso. Esses criminosos abusam até com bebês. Com certeza. É por isso que tem que ter o maior cuidado com cuidadores, aonde ficam as crianças. Ter o maior cuidado com isso, porque, infelizmente, é, todas as crianças, independente da idade, elas estão sendo ali Sim, vulneráveis a ser abusadas. E essa questão da educação sexual na infância é ótimo, é maravilhoso. E as pessoas têm que abrir mais a mente para isso. Era para ser, na realidade, era uma disciplina na escola, né? Educação sexual, educação emocional e educação financeira. sim, Mas, infelizmente, a gente não tem isso, né? Então, a gente tem que sempre vai partir de casa, não tem para onde correr. Então, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, as nossas emoções, para a gente saber gerir a dos nossos filhos, para dar um ambiente acolhedor e informação a eles. Porque aí a gente vai estar o quê? Prevenindo que eles sejam abusados. Pois se as crianças estiverem informadas, os adultos estando informados, as crianças vão estar protegidas. Por quê? Porque o adulto exatamente. vai ensinar para a criança e vai dar o ambiente que ele precisa. Se ele vê isso em outros lugares, ele já vai saber. Automaticamente, ele não vai buscar aquilo, ele já vai ter em casa. Então, a melhor forma, a primeira forma de prevenção é essa, né? Sim, Que é a informação. Dani, exatamente. eu vou responder duas perguntinhas aqui do Instagram. Aí Tá, você fala mais pode. alguma coisa para a gente finalizar, que a gente Ótimo. já falamos aqui o Porque rende, tempo. né? Esse assunto Que rende. bom, né? Rende, porque se a gente fosse falar mais aqui tinha coisa, viu? Mas por hoje Exato. eu vou responder essas duas perguntinhas, que até no Instagram para você ver como são as coisas, né? Você coloca qualquer caixinha de pergunta, vem lá 10, 20, 30 perguntas por pergunta, né? É desse Sim, assunto, duas perguntas, né? Mas são perguntas importantes. É, o tipo, não, a criança abusada aos 3 anos esquece? Tem alguma consequência? Responde aí, Daniela. ó, A criança de 3 anos esquece o abuso? não esquece. Ela não, o inconsciente dela,
registrou. Eu falo isso porque eu atendi uma cliente e ela, até mesmo na anamnese dela, ela não falou nada sobre abuso, mas ela tinha, quando a gente foi e entrou no reprocessamento, ela falava assim, tem alguma coisa estranha nesse período, que era do 0 aos 5 anos. E ela tem uma pessoa, ela tinha, né, uma pessoa que ela, da família, que ela nunca foi, assim, sociável com ela. E faz parte da família, mas todas as vezes que ela estava naquele lugar onde aquele parente estava, ela se sentia mal, não queria ficar, ela queria sair do lugar e tinha ele nas redes sociais e acabou chegando um tempo que bloqueou. Então, quando a gente trabalhou essa questão do cronológico dela, da idade dela, e quando na volta dessa visualização desse período, e ela falava assim, tem alguma coisa estranha nessa idade, mas eu não sei identificar. E vida que segue. Em um certo momento, ela se viu de calcinha. Mas tem alguma coisa, apareceu essa pessoa e de repente ela visualizou e fez uma ligação. Ela não acredita que ele fez isso comigo. Então, ela passou uma vida inteira, repulsando uma pessoa, tendo conflitos no ambiente, não querendo, olhando para a pessoa e vendo ela desagradável, intragável. Mas ela nunca soube o porquê, mas ela sempre mantinha distância. E dentro do tratamento, dentro do protocolo, dentro da condução, ela, na medida que o inconsciente foi trazendo para ela à tona todas as fases, em um momento, ela se viu ali com essa pessoa, e até ela disse que ouvia respiração, assim, mas ela se viu com 3 anos de idade. Ela, como isso veio? Então, olha, o inconsciente, Foi na ele raiz, grava né, na do problema. raiz. E olha Então, que ela assim, nem pensava nisso, né? Mas não, estava lá, isso não era causa. problema para ela. E ela não acredita que eu fui abusada. Mas ela não viu, ato, não viu nada. Ela se via de calcinha e o movimento ali, o ambiente era desfavorável, era o sentimento, era o que gerou nela ali, e era aquilo que estava dentro dela. Então, o que aconteceu, o inconsciente não trouxe. Mas o que importa para nós, muitas vezes, nem é imagem, nem é lembrança, mas é o sentimento que aquele período, Afetado. aquele impacto, aonde ela estava congelada. Então, com toda certeza, independente da idade, 1 ano, 2 meses, 10 meses, e a gente já teve, não é? E eu também já tive em atendimento, experiência uterina. Então, pessoas realmente vivendo e vivenciando isso à tona. Então, com toda certeza, se viveu esse trauma com 2 anos, 3 anos, está registrado. Está registrado. Ela não pode, pode até nem trazer a lembrança de Lembrança, mas cenas. as consequências vêm, né? As consequências vêm, o Hum. sentimento está dentro, está gravado e precisa ser olhado com muito detalhe, com muita paciência, muito respeito, acolhimento, o quanto é importante. É, Isso, e o pior disso tudo é, às vezes, você vê que tem algo acontecendo com você e você não sabe identificar e fica, né, aquele sentimento de não saber, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento ruim e sem exato, saber. E aí, quando você faz o reprocessamento com a TRG, você consegue ir na raiz e descobrir e resolver, que é o mais importante de tudo isso aqui, é resolver o trauma. é Eu vou resolver. responder a outra pergunta. O tipo de educação em casa influencia a criança sofrer abuso ou não? Com certeza, influencia sim. Por quê? É, as crianças, quem é que tem mais chance de sofrer o abuso, né? Porque todas as crianças elas são vulneráveis, mas tem essas crianças que são mais
tem mais chances. São crianças que não receberam educação sexual em casa e nem em lugar nenhum. São crianças com vulnerabilidade social. São crianças que têm pais ou permissivos ou autoritários. Aí é onde entra, né, aquela situação dos sentimentos. Ou tudo é permitido, então tudo pode. Ou é em cima daquela regra, então a criança vive em cima do medo da pressão. Então ele vai buscar fora o que ele não tem em casa. E ainda tem outras, são várias vertentes, né? Eu vou falar só algumas para a gente não se estender. Crianças que ficam em vários lugares, tipo, os pais saem para trabalhar e deixam a criança em vários lugares. Então, estão mais vulneráveis, né, a sofrer abuso. E crianças também que tenham pais que foram abusados e não trabalharam os traumas. Então, as crianças, elas tendem a repetir. Dani até falou sobre a repetição, né, Sim, Dani? Do sim. inconsciente, repetição, a compulsão à repetição. Então, a Repetição. criança acaba repetindo, né, o abuso. Sim, Crianças também que têm pais separados também têm tendência a ter, né, mais vulnerabilidade também a ser abusados. Então, a gente tem que estar o quê? Alerta a tudo e a todos para que a gente possa se informar, conhecer o nosso filho e acolhê-los sempre da melhor maneira. Com exato. amor, carinho, afeto, atenção. Dani, você quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos Não, acho que finalizar? nós somos bem pontuais, assim, fizemos um geral. Eu acho que a minha experiência também, né, nesses relatos e o que eu Sim, foi vivi, muito, muito boa. sim, e para onde foi e onde esse abuso pode levar, e tem tantas vertentes, né, como você disse, tem tantas situações que a gente se depara na vida adulta por conta de um abuso na infância. Então, nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos olhar, né, e não se conformar com a vida que a gente leva. Então, é muito importante mesmo. E eu, assim, fiquei muito feliz pelo convite e como esse assunto, ele tem muita profundidade, tem muitas maneiras, não é, das pessoas se, se munir de informações, de estudo, então não se conforme. É só isso que eu quero trazer também, não é? Então, nós não somos um erro, nós não somos imperfeitas, não é? Somos filhas de um Deus que nos ama, e nós temos sim, nós temos o merecimento, não é? Nós temos que olhar para esse lugar. Nós merecemos, sim, ser feliz, ter uma vida plena, porque Deus já nos deu tudo isso. Então, o que eu posso dizer aqui agora, meu coração se enche de gratidão, não é? Primeiro a Deus que cuidou de mim, não é? Que esteve ao meu lado o tempo todo, que me trouxe até esse lugar. Eu vivia fechada, mas hoje eu estou aqui e eu entendi o porquê passei por tudo isso, né? Então, o que a gente não pode é se calar. E eu vivi um mundo fechada, sem voz, não é? Mas a minha verdade estava aqui e Deus me colocou nesse lugar. Então, hoje eu tenho uma missão, com toda certeza, é deixar um mundo melhor do que eu encontrei, e uma terapeuta me disse isso, e virou minha bandeira também. Então, e diante, não é, da nossa missão, a gente não pode ficar calada, e não podemos deixar, né? Eu sei que muitas pessoas têm vivido e têm sofrido em tantas áreas, não é? E esse lugar é o lugar onde ela vai olhar para as pessoas, é onde Deus tem um propósito de vida, não é, diante daquilo que ela viveu. A gente está falando sobre o abuso aqui, não é? Em todos os sentidos, mas tem muitas outras áreas que nós vivemos e temos experiência para falar.
E isso quer dizer que tem pessoas esperando por nós, não é? Com Para ser certeza. ser entendida, ser respeitada, não é? Ser abraçada e mostrar para elas que tem vida melhor. E foi esse olhar, tem vida melhor do que essa que eu estou vivendo. Então, meu coração se enche de gratidão, também pela sua vida, por esse convite. Obrigada. É assim, uma oportunidade que a gente tem, e hoje eu falo sobre esse assunto sem nenhum problema, porque eu sei que tem pessoas que vivem isso e é a maneira que nós temos hoje de falar para elas que você não precisa carregar tudo isso sozinha. Você não Verdade. precisa uma vida, não é, medíocre. E foi nesse olhar. Eu não preciso viver uma vida medíocre, porque Deus me deu a oportunidade de ter uma vida em abundância. Então, estamos aqui, não é? Trabalhando juntas para Isso, com levar certeza. isso adiante. Então, eu só quero agradecer, não é? As pessoas, Eu, aos clientes que confiam no meu trabalho, a você, não é? Que confiou também em mim e me convidou para essa live, que só seja uma porta, não é? A primeira de muitas. verdade. Eu também, Dani, eu só tenho a agradecer imensamente a sua presença, o seu aceite a esse convite, a sua coragem a ser essa pessoa que mostrar para as pessoas a sua história e atingir muita gente, porque muita gente, você sabe que a gente atende, a maioria das pessoas que a gente atende, que sofreu de abuso, nunca contou para ninguém. Então, Sim, assim, um alerta para a todos, né? O que que a gente deixa aqui? É uma frase que eu quero deixar aqui para a gente não esquecer, para deixar marcado isso. Comportamento é comunicação. Então sim, vamos gravar isso aí, anotar. E assim, se você está ouvindo a gente, sofreu algum tipo de abuso, nunca contou para ninguém, precisa contar para alguém, né? Tem aí o nosso Instagram, e saiba, você não é culpado de nada. Você não teve culpa de nada. Aconteceu, entendeu? Então, isso é importante. É você olhar para você e ver que tem sim um caminho para te tirar desses traumas. E hoje a gente conseguiu passar essa mensagem. E eu acredito assim que a sua história, Dani, vai ajudar muita gente, porque a gente sabe que nada melhor do que a própria pessoa, né, contar a sua história, né? Que uma história linda de superação, né? A minha história é outra, mas eu abracei essa causa também por conta dos meus clientes, da necessidade de ver tantas famílias, sim. tantos casais, às vezes se separando por uma razão que a gente consegue resolver. Então não é justo a gente se calar, né? A gente precisa mesmo falar. E assim, todo mundo que está aqui puder, eu vou tentar deixar a live gravada. Então, vai ficar gravada, né? Então, o que a gente puder compartilhar. Agradecer a todos que estão aqui, todos que ficaram presentes, a live inteira, todos que vão ver essa live. E, Dani, brigadão mesmo. Deus abençoe, continue abençoando grandemente a nossa vida, né? Para que a gente possa cumprir o nosso propósito, nossa missão. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Beijo.